Olá, gente querida! Estamos celebrando hoje o 5º domingo do tempo comum. Com muita alegria, nós nos reunimos em torno do Santo Evangelho para meditar a palavra de Deus da liturgia deste final de semana. Eu agradeço por sua companhia, agradeço por sua fidelidade. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no canal do YouTube Dom Paulo Jackson. Muitos que nos acompanham pela Rádio Maria, outros que nos acompanham pelas plataformas de podcasts. Vamos ao texto do Santo Evangelho desse domingo e depois vamos meditar um pouco sobre o próprio Evangelho e também sobre as outras leituras. O texto é de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos aqueles que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a liturgia de hoje, deste 5º domingo do tempo comum, nos coloca diante da necessidade do testemunho público da fé. Mas, ao mesmo tempo, a liturgia nos coloca a necessidade de evitar o perigo da exterioridade e do mero reconhecimento dos outros externamente. O discípulo de Jesus não pode agir de acordo com a lógica do mundo. O testemunho cristão é lâmpada acesa na casa da história, com a consciência de que a fonte da luz é Deus e com a consciência de que o nosso agir é para que o mundo reconheça e louve o Pai que está nos céus. O texto da primeira leitura de hoje faz parte do clássico capítulo 58 do livro do profeta Isaías. Trata do jejum que agrada a Deus. No retorno do exílio da Babilônia, iniciando o processo de reconstrução das bases de uma nova nação, a crítica do profeta é feita a uma prática litúrgica desvinculada da justiça social. O jejum é algo importante na prática religiosa de Israel. O problema é quando se torna um ato meramente exterior. Sem negar o ato de piedade em si, mas o verdadeiro jejum, diz o profeta Isaías, é o cuidado
com os famintos, os pobres, os migrantes, os maltrapilhos, os enfermos, os doentes, os presidiários. Por outro lado, o justo se afasta da iniquidade e da opressão. Assim se estabelece a justa relação com o Senhor. Nisto consiste a piedade e a verdadeira religião. Essa relação justa com Deus e com o próximo é expressa por meio da imagem da luz da aurora. A justiça social, a misericórdia e a compaixão são a expressão da própria glória de Deus. Diz o profeta Isaías: nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Esse texto do profeta Isaías tem muita vinculação com o texto do Evangelho de hoje. Em Mateus 5-7, encontra-se o Sermão da Montanha. A introdução do Sermão da Montanha é exatamente o texto das bem-aventuranças. Aí estão estabelecidos os valores fundamentais do reino de Deus. A pertença a este reino não é uma questão de teoria, é um testemunho. Para falar desta realidade, Jesus utiliza dois símbolos, o sal e a luz. O sal oferece sabor aos alimentos e não permite o seu apodrecimento, tornando-se insosso. O sal não serve para mais nada, pois já não tem a força de atrair para o reino de Deus. Já não tem a força de temperar e de dar sabor aos alimentos e à vida. Já não tem a força de ser presença do reino, não permitindo que as realidades humanas apodreçam. A luz ilumina e aquece. Ambos são discretos, mas eficazes. Assim deve ser a presença do discípulo de Jesus no mundo. A verdadeira relação com o Senhor, fundamentada no amor radical, expressa-se no amor ao próximo e no testemunho de caridade oferecido ao mundo. Elemento importante no texto do Evangelho de hoje é a necessidade do testemunho da luz de Deus por meio das boas obras, por causa da vivência do Evangelho. A luz não deve ser escondida debaixo de uma bacia ou de uma cama, mas deve brilhar para todos num candeeiro, num candelabro, para todos aqueles que estão na casa. O grande perigo é cair na corrida pelo reconhecimento público, pelo mérito que se transforma em soberba e autossuficiência. Jesus nos dá um antídoto contra esse grande perigo, contra essa tentação. As boas obras praticadas são o motivo para que as pessoas louvem o Senhor, pois se reconhece que viver o Evangelho é graça, é a ação do Espírito Santo em nós. Diz Jesus: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Percebam, o louvor é dirigido a Deus e não à pessoa que pratica boas obras. É essa paixão pelo Evangelho que Paulo tem no coração. O Evangelho não é um livro, não é uma ideia bonita. O Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo e Jesus crucificado. Apesar de conhecer a arte da retórica e os mecanismos do discurso persuasivo, Paulo não os utiliza no contato com a comunidade de Corinto. Ele não recorre à sabedoria humana, tão própria do universo grego. Sua palavra é sal e luz. Sua palavra é a sabedoria da cruz, a loucura mais sábia que brota do coração de Deus. É puro mistério de compaixão, de misericórdia. Nisso se fundamenta o verdadeiro relacionamento com o Senhor. Essa é a verdadeira piedade. Esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Mas recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão.